pessoal, tudo bom? Que bom que você está aqui. Significa que a partir de agora nós vamos ter um contatinho mais próximo. Nesse canal, o intuito dele é falar sobre várias experiências de vida, experiência profissional. E eu quero falar um pouquinho de mim para vocês, né? Eu sou fisioterapeuta, especialista em dermatofuncional. Hoje eu tenho 40 anos, me formei há aproximadamente uns 24 anos atrás, né? E o que na verdade mais trabalhei em relação à fisioterapia foi a parte da docência, né? Então a docência sempre teve muito presente na minha vida, graças ao Senhor por isso, porque eu sou uma pessoa assim extremamente realizada, com a ideia de absorver conhecimento e de passar conhecimento. Na verdade, esse é um dos principais motivos da gente estar fazendo esse vídeo aqui agora, né? Porque eu sempre recebi muito elogios, né? Muito incentivo em relação você tem muita coisa aí dentro da sua cabeça, compartilha e tudo. E na verdade a gente sabe que não é fácil, né? Vir pra frente de uma tela e começar a falar assim, né? Acreditando que muitas pessoas, né, vão te ouvir no futuro próximo, né? Mas eu decidi aceitar o desafio. Então, o intuito é a gente começar falando sobre as coisas da nossa rotina, né? Do nosso dia a dia. Porque tem muita coisa simples e que a gente se vê o tempo inteiro buscando na internet e que muitas são super eficientes e a gente descobre no nosso dia a dia outras formas de realizar essas mesmas coisas de formas tão eficientes quanto, né? Muitas vezes até melhor, e a gente acaba guardando aquele conhecimento pra gente. Então, o meu intuito é justamente esse, compartilhar com vocês todas essas experiências que eu já tive aí ao longo desses 42 anos, tá? Eu sou casada há 23 anos e quero compartilhar muito isso com vocês também, porque hoje a gente vive numa sociedade onde o casamento acaba sendo um tabu, né? Então, as mulheres buscam cada vez mais não casar, né, por uma questão de medo, uma questão de dificuldade realmente de encontrar um parceiro, né? Existe aquela situação de traumas passados, e eu ouvi uma frase, inclusive hoje, que eu achei assim, excepcional, né? Que as pessoas elas vivem tanto, elas querem viver tão longe do casamento, numa parte tão importante da vida delas, que durante essa fase que elas estão assim, se blindando do casamento, elas sofrem tantas frustrações que isso as mantém mais distante ainda do casamento, pensando que elas vão, de certa forma, trazer tudo isso e vão reviver tudo isso, né? Então, sou muito grata ao Senhor pela vida do meu marido, né? Pela minha família, e eu vim dizer para vocês que casamento é como qualquer outra relação, ela precisa, né, ser alimentada diariamente, ela precisa ser trabalhada na verdade. Eu acho que esse é o grande segredo do casamento, né? Sem as deduções, né? O que você acha que eu estou pensando, o que eu acho que você está pensando. Vamos falar realmente o que a gente está pensando, que a gente tira todos os fantasmas e é tudo sempre mais fácil trabalhar quando você sabe verdadeiramente. Eu falo que quando você conhece o seu inimigo, é muito mais fácil de você lutar contra ele, né? Então chega de fantasmas e vamos trabalhar em cima de inimigos reais. Eu sou mãe de duas filhas. Eu fui mãe aos 23 anos, eu engravidei, 24 anos eu fui mãe. Eu fui mãe no último período da faculdade. Foi realmente muito assim, né? Um baque pra mim. Eu não me considerava uma pessoa preparada para exercer a maternidade, mas como eu fazia faculdade justamente na área de saúde, então eu tive dois choques, né? Porque foi o choque cultural, onde a minha mãe gostaria que eu fizesse tudo que ela né, aprendeu pelos costumes com a família dela, e eu naquela pegada científica de querer colocar tudo aquilo que eu tinha aprendido, né, em prática em relação à minha filha, né? E foi muito difícil realmente de encontrar um meio termo para lidar com isso. Passamos por situações muito difíceis, acredito que eu tive depressão pós-parto, uma coisa que a gente pode conversar muito sobre isso, porque é difícil você
que tem uma personalidade de certa forma forte, é uma pessoa extrovertida, ativa. É difícil quando a sociedade não enxerga em você a possibilidade de ter esse tipo de sentimento, né? Porque você acaba guardando muita coisa dentro de você, porque você tem que manter aquela postura de eu sou um ser forte, né? Então a gente pode conversar muito sobre isso. Foi uma fase muito difícil, muito complicada no meu casamento. E eu vou achar um super prazer conversar com vocês sobre isso perto do meu marido. Hoje eu tenho as minhas filhas, uma tem 19 anos e a outra tem 11 anos. E vai ser muito bacana também falar sobre essa mudança, né? Porque eu saí de uma cidade grande, Espírito Santo e Vila Velha, e vim morar numa cidade interior em busca de melhorar a qualidade de vida, onde eu decidi abrir mão, né, do meu trabalho, de algumas coisas que socialmente são impostas para nós mulheres como prioridade na nossa vida. Então foi um processo de amadurecimento para entender realmente o que seria prioridade na minha vida. E eu sou muito grata ao Senhor por causa disso, porque eu consegui entender. E aos 40 anos, mesmo diante de tantas dificuldades, de abrir mão de tanta coisa, eu me sinto uma mulher plena, hoje realizada. Claro, existem momentos que a gente vai lá embaixo, porque nós somos doutrinadas a estar efetivamente no mercado de trabalho, né? Então, quando a gente se afasta um pouco dessa doutrina, essa exigência cultural de você tem que estar o tempo inteiro contribuindo socialmente dentro da sua casa, né? Isso é muito difícil pra gente. Mas eu tenho, né, tentado me encontrar um pouco nisso. É lógico que eu não abri mão de tudo que eu sonho, eu continuo sonhando. E eu quero contar para vocês também sobre parte desse sonho, que acaba sendo um medinho, né? Eu tenho um certo medinho de colocar para fora esse sonho, porque é como se fosse um sonho junto com o medo de frustração. Mas a gente tá nesse mundo pra isso, né não? Pra se desafiar, né? Eu só tenho uma vida pra sonhar e uma vida pra lutar pelos meus sonhos. E eu decidi que agora. Então, assim, muitas pessoas falam sobre essa questão de idade, né? 42 anos, já tô velha. É uma coisa muito comum a gente ouvir isso, né? Eu tô velha. E conforme, né, essas experiências de vida que eu fui passando, essa questão de sou velha, ela vem se transformando diariamente na minha vida. Porque se a gente for parar para pensar, né, no contexto real do nosso mundo, a gente vê muitas vidas, né, novas, vamos colocar, muitos jovens, muitas crianças, né, sendo levadas, sendo tiradas desse mundo por um motivo ou outro. Então, eu sou aquela pessoa que acredita que idade é a possibilidade de acordar a cada dia, de despertar a cada dia. Então, eu não vou ser velha, eu só vou ser velha no dia que o Senhor falar assim pra mim: ei, agora não dá mais pra você fazer, porque quando Ele me limitar de alguma forma, né, seja emocionalmente, psiquicamente, fisicamente, e aí talvez eu consiga absorver um pouco mais isso, mas eu sou aquela pessoa que eu decidi que idade é totalmente relativo e eu quero lutar por tudo que eu acredito em qualquer fase da minha vida. Não é que eu quero ser novinha não, tá? Muito pelo contrário. Aqui a gente vai falar também sobre saúde, né? E eu prezo extremamente por saúde, mas é aquele processo de você querer ser funcional, entendeu? Então eu faço atividade física, eu pedalo, pode ir lá no meu Instagram, que vocês vão ver, super pedaladas, adoro, mas é realmente para ter qualidade de vida. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês fiquem comigo, que a gente possa curtir, que a gente possa trocar muitas experiências relacionadas à saúde, família, estética, beleza e tudo mais que a gente possa encontrar de brecha para conversar por aí. E já se inscreve aí no nosso canal, aperte o sininho das notificações e faça um joinha aí. Bizu da Cris tá só começando. Um beijão para vocês.